Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente recebe aqui Bruno Pasqualini, especialista em biomecânica, entre outras coisas, e especialista em musculação, por que não, né, Brunão? É um prazer recebê-lo hoje aqui. Ele é cria da casa, cresceu muito dentro da Fibratec, foi professor referência, a gente tinha uma meritocracia, ele estava vira e mexe ganhando essa meritocracia, cresceu muito como personal trainer. Hoje tem até, inclusive, suas consultorias, seus produtos digitais indo muito bem. Em uma outra oportunidade a gente vai trazer ele para falar só sobre isso, que é um dos carros-chefes hoje, né, Brunão? Hoje. Mostrando que a veia empreendedora chegou ali e foi com tudo. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que cresceu demais, mas muito. E tá, se você ligar agora e olhar o seu YouTube, você vai ver lá falando sobre musculação. Se ligar a televisão, você vai ver falando sobre musculação. A gente agradece, inclusive, por isso, né, Bruno? Exatamente. É um mercado que cresce, né? Depois da pandemia, então. Depois da pandemia, consideravelmente. Mas isso traz também uma preocupação. Hoje, né, se a gente olhar, tem muita informação e muita informação às vezes também gera desinformação, porque a curadoria, a qualidade dessa informação depende muito de quem está trazendo essa informação. E o Papo de Fibra só traz especialista aqui para justamente a informação vir com ciência, já que o nosso slogan é ciência que inspira, histórias que transformam. Então hoje a gente vai bater um papo com o Bruno para falar o que realmente funciona na musculação. A gente vai falar de biomecânica, mas vamos falar de volume de treino, de intensidade de treino e vamos falar também de algumas falácias que aparecem aí, né, constantemente dentro do mundo da musculação. Brunão, nunca tanta gente treinou e nunca teve tanta desinformação. Você concorda com isso? Rogerinho, eu não só concordo, como eu faço uma análise hoje, que eu costumo falar com o pessoal, que eu nunca vi tanto especialista em biomecânica no digital como dizem ter. Né? Então, hoje todo mundo é especialista em biomecânica. Hoje todo mundo que vai postar alguma coisa quer fazer uma análise e tudo mais. Enfim, só que né, biomecânica tem cálculo. Então, muita gente cai no erro de achar que é especialista em biomecânica, mas na verdade é cinesiologia, acaba trocando os palitos ali. Hoje todo mundo acha que é só ler um artigo, que é só postar e aquilo que está no artigo, cada um tem uma interpretação diferente daquilo, o que vai respingar, né, se essa pessoa for muito influente, vai respingar no consumidor final, que vai estar fazendo algo que de repente não é a forma mais interessante, e não só isso, até os outros profissionais. Porque se a gente for parar para analisar, cara, hoje, infelizmente, o Instagram, ele tá virando o novo PubMed da galera que não gosta de estudar. É verdade. E dependendo de quem estiver passando essa informação, você está consumindo um conteúdo que, sim, na verdade, está mais te atrapalhando do que te ajudando. É o tal do senso crítico, né? Toda informação que chegar, você tem que ter o seu senso crítico. Mas o senso crítico, ele depende do background que você tem também. Exatamente. E aí, muitas vezes, como esse background não foi volumoso, aí acaba virando uma esponja. Você absorve e reproduz, mas sem ter um pensamento crítico sobre aquilo, né? Exatamente. E aí que mora o perigo. Né? Porque tem muita gente que pega um estudo transversal e faz uma associação de relação causal e uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aí começa a surgir várias coisas. Esses estudos de eletromiografia associando com hipertrofia, que né, eu paro para olhar, eu que né, pesquiso, que estudo, dou aula em pós sobre o assunto e fico assim, cara, da onde estão tirando essa informação? Porque se a gente for parar para pensar, é a base. Mas, infelizmente, essa base hoje ela tem sido muito mal feita. Ela nunca foi tão bem feita assim, mas hoje em dia tá um negócio crítico realmente, né? E essa informação, ela tá com muito fácil acesso. Antigamente não era assim, né? Então, por exemplo, quando eu era estagiário na Fibra, a gente não tinha tanta informação assim de Instagram. Não tinha isso. A gente fazia nossos grupos de estudo,
né? Trazia ali para trocar ideias e tal. Eu, como estagiário, já comecei junto com você, com o Luquinha. Todo sábado, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, e comecei a tomar a coragem de ministrar os meus próprios grupos ali, quando me davam a oportunidade. E isso sempre foi uma veia muito forte minha. Eu sempre gostei de entender o porquê de algo e não simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas hoje eu vejo que esse interesse do porquê ele tem sido cada vez menor. As pessoas têm sido cada vez mais imediatistas. E como você falou, né, dessa outra minha questão de ajudar o personal a faturar mais, a vender mais. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falo com meus mentorados. Eu falo, gente, antes de você fazer conteúdo, você tem que ter conteúdo para fazer. Verdade. Não é você simplesmente sair abrindo a boca falando um monte de besteira na internet, não, porque tem gente consumindo isso e gente que vai se prejudicar se você não tomar cuidado com as informações que você está passando. Então, hoje, as pessoas estão colocando o carro na frente do boi, literalmente. O carro na frente do boi hoje seria o marketing, a venda antes do conhecimento técnico, né? Uma coisa anda junto com a outra. Mas o conhecimento técnico, ele é primordial, ele é essencial, porque senão você está lidando com vidas. É isso aí. Então, assim, senão você acaba realmente fazendo o que talvez você não gostaria de fazer, que é prejudicar a vida do outro, por mais que a sua intenção seja boa. Tem que ter responsabilidade, né? Aproveita então e, já que é ciência que inspira, história que transforma, fala um pouco da sua formação para a galera, para eles entenderem quem é o Bruno que está aqui hoje. Perfeito. Então, eu fiz faculdade, né, na Faculdade Metodista Gramber, que infelizmente não existe mais, mas eu me formei lá. Na época, inclusive, era uma das referências dentro da cidade, né, como Faculdade de Educação Física. Fiz uma pós-graduação em treinamento de força e musculação na UFRJ. Através dessa pós-graduação, eu me inseri dentro do grupo de pesquisa de mestrado e doutorado deles. Iniciei um mestrado com o professor Belmiro, professor Roberto Simão, mas quando eu iniciei, logo abriu um mestrado na fisioterapia aqui na UFJF com o professor Marco Antônio, que veio da UFRJ para Juiz de Fora. Eu fiquei sabendo que ele estava aqui. Ele sempre foi uma referência para mim, que eu só conhecia ele por artigos. Inclusive, ele foi um dos orientadores de um professor que é muito referência para mim, que é o Thiago Mata. Uhum. E quando ele veio para cá, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara aí. E aí foi onde eu mandei um e-mail para ele. Ele me acolheu, ele estava dando um curso de extensão aqui sobre biomecânica. E a matéria que eu sempre fui apaixonado era biomecânica, sempre. E quando eu passei no mestrado aqui, eu larguei lá, né, para fazer o que eu realmente gostava de fazer. Então, concluí o meu mestrado. O meu trabalho de mestrado no ano de 2023, que foi quando eu concluí o mestrado, ele foi eleito o melhor trabalho do Congresso Brasileiro de Biomecânica, e isso me deu muita visibilidade. Foi quando começaram a me convidar para dar aulas em pós-graduações importantes dentro da área. Por exemplo, hoje eu sou professor da Elite Formações, que é uma pós-graduação das mais renomadas dentro do meio. Sou coordenador de pós-graduação também, que é uma pós-presencial do IESP. E também passei, né, antes, inclusive, de eu terminar, eu acho que você estava até no dia que eu recebi a notícia, né, do doutorado, que antes de eu terminar o mestrado, eu fiz a prova de doutorado na UFMG, e eu estava na dúvida. Eu queria fazer, na verdade, o intuito não era nem entrar, o intuito era participar do processo para eu poder fazer o doutorado no ano seguinte. Mas eu fiz um projeto bacana, né? Eu nem tinha concluído o mestrado ainda, fiz todo o processo, elaborei o projeto. Eu já estava com o projeto na ponta da língua, que foi uma continuidade do meu projeto de mestrado. Então, isso me ajudou pra caramba, né? A poder ter uma nota muito, muito alta dentro da análise do projeto. E, para minha surpresa, no dia da nota, eu passei em primeiro na UFMG para fazer o doutorado, sendo que eu nem tinha o mestrado concluído ainda. Então, foi muito bacana. Conduzi, fiquei fiquei 3 semestres dentro da UFMG. Só que aí eu senti a necessidade de aumentar o meu digital, né? De fazer um faturamento maior com o digital, porque eu estava deixando de trabalhar fisicamente, que o meu trabalho era todo físico, né? Eu dava, em média, 12, 13, 14 aulas por dia. E o fato de eu ter que fazer as matérias lá em Belo Horizonte, eu tinha que sair daqui. Eu dava aula até 9 horas da noite numa terça-feira,
saía direto da academia, ia para Belo Horizonte, chegava lá por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Chegava, já ia direto para o hotel, porque na quarta-feira de manhã eu tinha aula do doutorado, de manhã e de tarde, ficava à noite no hotel, estudava, porque na quinta-feira de manhã tinha a prova oral, eu ficava lá quarta e quinta. Então eu tinha a prova oral na quinta de manhã, então na quarta, chegava de noite, eu estava estudando para fazer a prova oral, tinha mais aula de tarde. Quando eu terminava quinta-feira, 18, 18h30 lá, eu vinha direto para Juiz de Fora. Então eu ficava 2 dias da semana sem poder trabalhar, sem poder ganhar dinheiro. Lá na UFMG, eles dão prioridade de bolsa para quem já está durante o processo há mais tempo, né? Para quem já está mais velho dentro do processo, eu tinha acabado de entrar, não ganhei a bolsa, não era muito, mas já ia me ajudar pelo menos a custear isso. Então eu estava sendo onerado a todo momento, né? Para viagem e tudo mais, e deixando de ganhar. E foi aí onde eu falei, cara, eu preciso fazer dinheiro com digital, porque como que eu vou trabalhar desse jeito? Meus custos aumentaram, minha renda reduziu, e eu não chegava a ficar no vermelho, mas ficava sempre elas por elas. E eu falava assim, cara, eu quero mais do que isso, não nasci para ficar trocando, né, ficar nesse 0 a 0. E aí eu tomei uma decisão, comentei com o meu orientador, o Renan, falei, Renan, cara, eu preciso dar um foco no meu digital, e eu quero saber se você me permite trancar 6 meses aqui para que eu possa alavancar isso e não ficar dependendo do presencial e poder trabalhar daqui e tudo mais. E o Renan, assim, um cara sensacional, o Renan Rezende, que ele chama. O Renan, assim, um anjo de pessoa. Eu digo que eu tive muita sorte no meu meio acadêmico, porque é um meio de muito ego, né? É um meio vaidade, né? De muita vaidade e geralmente... Infelizmente, alguns orientadores não têm a noção de que com a bolsa você não consegue fazer nada direito. Muitos exigem que você fique ali todo dia da semana fazendo uma carga horária completa e não querem nem saber como que está a sua vida pessoal e como que isso impacta, inclusive, no seu rendimento lá dentro mesmo da universidade. Mas eu tive muita sorte com isso, porque tanto ele como o Marco foram pessoas incríveis na minha vida, sim, sempre me permitiram... fazer outras coisas, né? Nunca me bloquearam de nada. E o Renan falou comigo, Bruno, vai lá, faz o que você tem que fazer. Daqui 6 meses a gente volta a conversar, não tem problema. E o Renan, nessa época, ele estava na Bélgica, fazendo o pós-doc dele. E aí, de fato, eu fui e me dediquei. Nesses 6 meses ali ao digital, deu certo, muito mais certo do que eu estava imaginando que ia dar. E isso começou a me deixar confuso. Falei, cara, eu sempre sonhei em fazer o doutorado, eu passei de uma forma assim que me gerou um apego muito grande àquilo, né? Foi algo que eu não imaginei que ia acontecer e eu passei, então foi realmente muito especial para mim aquilo. Eu não queria largar, mas o meu negócio no digital deu muito certo. Então, assim, em pouco tempo eu consegui ter um faturamento importante no digital, onde eu já não precisava mais viver do presencial. Só que se eu voltasse para o doutorado, tudo aquilo ia ser jogado por água abaixo, porque, você sabe, é uma demanda absurda que a gente tem que ter, né? Enfim, eu não ia conseguir dar conta e não ia fazer nada direito, né? Não ia dar conta dos meus alunos no digital e não ia fazer o doutorado como precisava fazer. Ainda mais numa instituição que, de fato, a UFMG ela te exige muito. Então, eu acabei conversando com o Renan depois de 6 meses. Ele me perguntou como que eu estava, se tinham conseguido resolver. E eu falei exatamente isso com ele. Falei, cara, tô bem e deu certo. Muito mais certo do que eu estava imaginando. Resolvi, mas não como eu imaginava. Foi muito melhor do que eu estava imaginando. E ele virou para mim, cara, e foi algo que me deu muito conforto. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, posso te dar uma opinião? Falei, claro. Né? Ele, querendo ou não, era meu mentor também, né? Um dos meus mentores. E ele falou assim, cara, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, você é um cara que tudo que eu peço para você fazer, você faz, sabe? Você sempre entrega as coisas antes do prazo, então você tem muita competência para, quando você quiser, fazer uma prova novamente, passar e eu vou ter o prazer de te atender de novo. Mas você está no hype do negócio, não perde esse momento. Então, cara, aquilo que o Renan falou para mim foi muito especial, porque tirou o peso que eu tava. Né? Porque a gente se cobra muito, né? Abandonar a vida acadêmica é uma construção, não é fácil, né? Não, nossa senhora, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí de quem está aqui hoje para falar sobre
musculação e biomecânica para vocês. Brunão, depois que a galera te conheceu mais, hoje a gente vive uma hype, né? Graças a Deus, que qualquer pessoa aprende a treinar em 30 segundos no Instagram. Você acabou de falar isso aí. Mas será que as pessoas elas estão treinando melhor ou estão só treinando mais? Eu acredito que estão treinando mais. Acredito que estão treinando mais e não melhor. Eu acho que já treinaram melhor. Pelo que a gente vê, né? Passando pela academia, vendo a galera fazer os treinos. Então, hoje eu tenho percebido mais bizarrices do que eu percebia antigamente, né? E eu falo assim que eu sempre fui um cara muito crítico, sempre gostei, como eu sempre gostei muito de biomecânica, eu sempre prestei muita atenção na execução da galera. Até quando eu era mesmo estagiário, ficava olhando, ficava questionando, pô, será que tá certo, será que tá errado? E hoje é um parque de diversão. Quando você entra na academia, dependendo, né? Eu já vi gente pendurada de cabeça para baixo na parede de fazer barra. Tem até aqueles vídeos, né? Quando o cara entra, olha e vira e vai embora. Exatamente. Né? Só que tem um negócio, né, cara? Quando você vê um meme, você não imagina que você vai ver algo do tipo, né? Só que quando você vê aquilo na sua frente acontecendo, você fala, não é possível. Parece que o outro era brincadeira, mas na verdade é real. Então, assim, realmente a galera hoje está com muito mais informação, mas essa informação ela está sem filtro nenhum. Né? E as referências das pessoas hoje estão mudando e isso me preocupa. Porque a referência hoje é a pessoa ter seguidor. Né? Então, as pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida não têm rede social. Então. Infelizmente, que também, né? Infelizmente elas não estão. E o fato delas não estarem minimiza a informação de qualidade que chega pra gente. Mas... É o que a gente chama de equilíbrio, né? O 8 e 80, né? Você tem pessoas que têm muito conteúdo, mas não estão afim de ir para a rede divulgar esse conteúdo, porque às vezes... Tem uma crença, né? A crença, o perfil comportamental, os julgamentos que ela vai sentir do meio que ela vive, que é o acadêmico... Então, isso faz com que ela fique ali, né, com medo mesmo do julgamento. Né? E muita gente que não tem nada, né, não fala que tem nada também, tem um conteúdo mais raso, vamos dizer assim, tá lá, dando a cara e parabéns para eles. Exato. Né? Mas eu acho que a gente tem que achar realmente esse equilíbrio mesmo, né? Concordo. O que você acha que mudou mais na musculação aí nos últimos anos? Você fala em que sentido, assim... O que você acha que fez as pessoas ficarem atraídas pela musculação? Cara, assim, como a gente acabou de falar, né? Eu acho que a pandemia, ela aumentou o nível de consciência das pessoas em relação ao exercício. E isso foi muito benéfico para a gente, né? Não só para a gente da educação física, mas para a população de modo geral, até se a gente for pensar, né, em questões relacionadas à saúde pública. Então, realmente, eu acho que a pandemia, apesar de todos os males, talvez tenha sido um mal necessário, porque hoje a galera tem muito mais consciência da importância do exercício físico, né, e tal. Então, eu acho que isso realmente foi um fator determinante para a gente ter essa galera mais assídua. E a musculação de forma mais específica, por ser um ambiente mais controlado, né, por permitir que esse cara vá treinar chovendo, né, porque o cara vai treinar na rua, tem dia que ele não vai poder treinar na rua, porque tá chovendo. Então o cara que gostou de treinar, começou na pandemia, eu já tive alunos assim, começaram na pandemia e, cara, apaixonaram pelo negócio e eram sedentários completamente. E hoje são viciados em academia. Então, assim, mudou. E a academia é o local onde ele sabe que pode cair pedra lá fora que o treino está em dia. Então, eu acho que a musculação ela ganhou muita visibilidade por conta disso. Ser um ambiente controlado e das pessoas terem um nível de consciência mais elevado em relação ao exercício e à saúde. E você acha que as redes elas contribuíram para esse crescimento ou você acha que mais atrapalharam? As redes de modo geral, né? Cara... Boa pergunta essa, porque eu acho que, na verdade, elas contribuem por conta da demanda, né? A demanda ela aumentou muito. Se a gente não tivesse esse monte de academia chegando, talvez não tivesse nem espaço nas academias hoje para estar todo mundo treinando. Mas, assim, complexo isso, né? É uma coisa que realmente a gente
precisa parar para analisar. Quando a gente pensa em rede, um dos quesitos que eu vejo é o seguinte, é o problema do cliente ficar largado, né, que não tem um acompanhamento mais próximo e tudo mais, porque, pô, beleza, o importante é se exercitar, se movimentar, desde que isso não piore a saúde que você já tem, né? Porque quando você entra numa academia, você sai ali todo desorientado, fazendo o que você acha que deve, ou só porque você vê um vídeo no YouTube, no Instagram, que o fulano de tal faz, ou a fulano de tal treina assim, eu vou treinar também, isso pode ser um tiro no próprio pé. Ah, tô fazendo exercício, tô me movimentando, isso que importa. Calma. Calma. Se for para fazer, faz direito. Não faz de qualquer jeito. Porque o treinamento, ele é igual remédio. Precisa ter dose. Né? A dose errada, se ela for muito alta, ela mata. Né? Pode ser até que ela não te mate, mas que ela te cause alguns problemas, lesões, enfim. Né? Problemas que antes você não tinha e que depois do treinamento você vai começar a ter desde que você não controle, que a gente até vai conversar sobre volume, intensidade, execução. Então, tem que pôr na balança, né? Então, o exercício é bom? Óbvio que é. Não tem nenhuma pessoa no mundo que tem como ela dizer o contrário. Mas fazer exercício, se for com alto volume, alta intensidade, você não sabe fazer, vai dar ruim alguma hora. O que mais irrita um especialista em biomecânica vendo a galera treinar na internet? Só uma coisa? Não, cite as três principais. A que mais irrita é difícil. Cite as três mais. Olha, eu não falo, Rogério, eu não falo nem de ver treinar, mas eu falo mais de ver informações sendo passadas de forma equivocada. Então, a gente tem o famoso efeito do Dunning-Kruger, que nada mais é do que aquela pessoa com pouco conhecimento tem muita certeza do conhecimento que ela tem. Né? Então, eu vejo muito isso acontecendo dentro do digital. As pessoas, a gente sabe que o corpo humano, ele responde de forma diferente, a gente tem as individualidades biológicas. Quando a gente pensa em estudos, aí a gente já pensa no âmbito populacional, mas a falta de conhecimento técnico-científico, isso, cara, para mim hoje é o maior mal dentro da área da saúde. Não falo nem só da educação física, mas a falta do conhecimento técnico-científico impacta de forma muito negativa, não só o praticante, mas até os outros profissionais. Que não têm aquela ânsia de ir atrás da informação certa. Eu sempre que sai alguma coisa, que eu vejo alguma publicação e tudo mais, eu olho, se eu acho bacana e tudo mais, eu vou lá na referência principal, analisar, ver o tamanho da amostra, ver se a baseline estava igual nos dois grupos ou mais e tudo mais. Então tem todo um rigor para que você leia um artigo científico. Para saber se ele é um artigo. Exatamente, porque, não cara. Teve viés. Exatamente, porque eu posso arrumar um artigo aqui para qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser falar que o café é hipertrofia, alguém no mundo já deve ter feito alguma coisa dessa, que não faz nem sentido uma coisa com a outra. Mas alguém já deve ter estudado isso. Então eu vou lá pegar um estudo publicado não sei aonde, buscar ele e falar, ó, tá vendo? O café, toma café aí, que hipertrofia. Pega aquele isolado, totalmente isolado. Exatamente, mas a qualidade do estudo é um lixo. Então, assim, não serve para absolutamente nada. E hoje a gente vê muito isso. Tem exemplos de pessoas que já faziam isso no passado, mas hoje isso tá assim, virou uma pandemia de más informações que a gente está vivendo. As revisões sistemáticas mitigam isso, né? Porque aí você tem, né? Sim. Todo um critério ali, embora. Né? Isso é uma coisa que eu garanto que é uma revisão sistemática com meta-análise, que é o suprassumo da informação, vai na Cochrane. Porque a Cochrane não aceita qualquer coisa, é só os maiores especialistas do assunto que estão lá dentro. Então, ali realmente a chance de ter uma informação contaminada, duvidosa é minimizada. Eu não vou colocar a mão no fogo que não tem, porque eu não sei de todos os assuntos que estão lá. Então,
Mas, assim, a chance dessa informação estar muito equivocada é muito pequena. Resumindo, tem muita gente achando que está treinando pesado, mas na verdade está treinando errado. Está treinando errado e lesionando não sabendo por quê. E o problema, Rogério, é o seguinte, que a pessoa lesiona, o leigo, vamos pegar o leigo. O leigo, ele lesiona, ele não entende que foi porque o volume estava excessivo, que é a principal variável para lesão, é o aumento do volume abrupto de treino, tirando o histórico prévio de lesão. Ele não entende que, de repente, ele está fazendo uma intensidade alta com uma mecânica que não está tendo uma boa distribuição de carga, aí ele lesiona. Quando ele lesiona, ele não julga essa lesão ou tudo que aconteceu com ele por todo o contexto errado que ele fez. Ele vai falar assim, não, eu lesionei na musculação, a musculação machuca. E aí isso é um problema, porque esse cara ele vai se afastar da musculação porque ele acha que o erro é a musculação. Vai contaminar. Exatamente. Vários. E aí ele sai falando para todo mundo. Né? Então, isso infelizmente, é uma coisa que acontece hoje com esse monte de informação solta, né? E as pessoas treinando, sei lá, 2 horas na academia, ficando ali achando que quanto mais melhor. E não é necessariamente assim. Eu vejo muito assim. Existem uma série de influenciadores que foram muito importantes para o crescimento do número de adeptos, que isso a gente tem que bater palma e agradecer. Porém, a internet é um mundo. E aí, ali o filtro é o seu. E aí vem uma galera bem jovem que começou a acompanhar, inclusive, o fisiculturismo como esporte, que é top também. Só que um atleta de fisiculturismo, para chegar lá, é o nível de disciplina, é o nível de doação, que é uma coisa assim, absurda. E a molecada, muitas vezes, acha que vai começar a treinar, às vezes com 3 meses de treino, vai fazer o treino do Ciban, vai fazer o treino do Balestrini, e entre outros. E isso a gente vê, né, hoje nas academias. E não falo nem só molecada nova não, tá? Eu vejo gente de 30 e tanto fazendo essas besteiras aí também. Que é pessoas que deveriam ter um senso crítico maior, né? Bom, trazendo isso até para a biomecânica, vamos tentar dar uma traduzida para a galera. O que seria biomecânica num termo mais simples, assim, para a galera que está do outro lado? Então, de uma forma bem simples, seria a análise das forças que agem sobre o corpo humano durante o movimento, seja parado ou em movimento. Basicamente é isso, é a gente analisar as forças que estão atuando ali para a gente entender o que está sendo mais ativado, o que está pegando mais, o que não está. E aí, vamos para o que eles querem saber. Como ela muda os resultados? Completamente. Na verdade, o resultado... principalmente se a gente for pegar aqui, vamos pensar no público do fisiculturismo. Cara, e aquilo ali é biomecânica pura. Porque o fisiculturista é no detalhe. Né? O cara ele ganha no detalhe. Aquele peito que está um pouquinho maior do que o outro, é o ombro. Exato. E quem é que vai permitir que você entenda para qual ângulo você vai executar um determinado exercício, para volume jogar, aplicado, lei das prioridades, tudo. Então, assim, a biomecânica, na verdade, ela está não só, né, nessa questão do fisiculturismo, mas também no aluno convencional de academia, no iniciante, né? Esse padrão de movimento que você está fazendo, olha, não quer dizer que você vai machucar, mas a chance aumenta porque a distribuição de carga na sua articulação para esse exercício e essa carga não está sendo muito bem feita. Então, evita lesões, né? A gente consegue prevenir ou então minimizar as chances de uma lesão acontecer por conta da forma como você executa um determinado exercício, e isso é biomecânica, porque aí a gente está fazendo... O que a gente está pensando? Não no... Como é que fala? Na questão em si da pessoa fazer o movimento, mas se esse movimento está sendo bacana para a distribuição de carga que ela tem na articulação. Respeitando os limites. O agachamento em valgo. Quer dizer que a pessoa vai machucar? Não quer dizer. Mas a chance dela se machucar por conta dessa má distribuição de carga entre o fêmur, a patela e a tíbia, cara, isso pode ser que vai machucar. E aí entra, por exemplo, a questão da galera que produz conteúdo no digital. Você faz valgo, você vai machucar.
Não é bem Não assim. necessariamente. Não é bem assim. Aí o que acontece? Que eu vejo muito, terrorismo biomecânico. Terrorismo. Né? É isso que a gente tem que ter cuidado nas informações. Mas essa questão que você puxou, cara, eu acho que é muito relevante da gente pensar realmente assim, onde que a biomecânica ela entra no contexto? Em tudo. Literalmente tudo. Na corrida, né? Como que é o padrão de corrida daquele sujeito? Por que ele tem a lesão tal? Vamos analisar a corrida dele para ver a passada, vamos ver, né, qual que é o comprimento da passada, não é? O pé pronado, não é? Supinado, é neutro. Tudo parte da biomecânica para a gente fazer uma análise. A distribuição das Exatamente. cargas, né? Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. Bom, técnica importa mais do que carga? Com certeza. Sempre. Isso aí para mim é uma lei. A técnica precede a carga, sempre. Exatamente por conta da distribuição dessa força. Lei. É lei. É lei. Vale um corte aqui. É lei. A técnica precede a carga. Ponto. Sempre. Quer sempre. evoluir carga? Garante que você está fazendo o movimento perfeito, ou próximo, né, do perfeito. E isso que você falou é um negócio importante, né? Do movimento perfeito. Entenda que o movimento perfeito é o perfeito para você. Para você. Porque a gente pode ter, por exemplo, pessoas com diferentes proporções de fêmur. Isso aí. Então, alguém com um fêmur mais curto, de uma proporção, de um jeito. vai agachar fazendo uma compensação com o tronco à frente. Vai, né, fazer essa compensação. Perdão, com o fêmur mais curto, com o tronco mais ereto, né, tronco mais em pé. Agora, um fêmur próximo mais do longo... que muita gente fala que é o agachamento perfeito. Exato. Aí, por exemplo, a minha noiva, a Ellen. A Ellen tem um fêmur bem maior em comparação à tibia. Olha eu. Cara, quando ela vai fazer o agachamento, o que acontece? Ela deixa o tronco fletir bastante, inclina muito ele anteriormente. O que ela já cansou de ouvir na academia? Tá errado. Seu agachamento tá errado. Pô. E ela sempre fazendo, até que chegou um ponto que, quando ela começou o relacionamento comigo, eu fui treinar ela falou assim, não, eu não gosto de fazer agachamento porque eu não sei fazer. Eu falei, como assim? Você não sabe agachar? Olha o terrorismo biomecânico. Exato, exatamente. Não faz isso, você vai machucar a lombar, você vai lesionar a lombar. Então ela tinha um medo absurdo sobre isso. Até que eu fui na academia com ela, entendi, e falei, não, você não agacha errado, você agacha assim. Esse é o seu agachamento. Exatamente. Né? Ela, não, mas o tronco tem que ficar em pé. Falei, para quem consegue, sim. Para quem não consegue, você vai fazer isso, isso e isso. Fiz uma adaptação biomecânica nela, afastei mais os pés, rodei o pé um pouquinho para fora e ela conseguiu manter o tronco um pouquinho mais elevado, mas mantendo o padrão de um pouquinho mais inclinado anteriormente. É isso aí. Então, o perfeito, na verdade, é o perfeito para você. E aí só um educador físico capacitado vai falar isso. Isso é tão detalhe, gente, que às vezes... a pessoa vai estar agachando, ela tem um fêmur mais longo e vai estar fazendo dessa forma e vai estar errado sim. Olha como é complexo. Por quê? Porque tem alguns testes que a gente aplica e a gente vê que o movimento da pessoa foge demais para a flexão. E aí existe todo um trabalho que você deve fazer para que essa pessoa chegue a agachar dessa forma, porque ela não vai conseguir agachar de outra forma, e não esteja gerando lesão nela. Só o educador físico capacitado vai conseguir ajudar vocês. Então não dá para copiar o treino do coleguinha. Então já fica aqui mais um corte. Bom, existe exercício, acabou de falar, existe exercício certo e errado? Depende. Depende. Né? Para quem, em que momento, com que isso intenção. também é legal da gente falar, por exemplo, sobre flexão da coluna, né? Então, aí é o terrorismo biomecânico de novo. Tá fazendo um stiff. A coluna dela flexionou, vai acabar com a lombar dela. Não é assim. A coluna, inclusive, ela é feita para você flexionar e estender. São movimentos que ela faz. Todo mundo está preparado para suportar determinado tipo de carga nessa posição? Não. E é por isso que entra a individualização do treinamento. Agora, flexionar a coluna na hora de fazer um stiff vai te lesionar? Não. Não necessariamente. Não necessariamente, cara. Inclusive, é necessário. Por quê? A gente sempre trabalha a coluna de uma forma como? Engessada. Sempre, não pode fazer retroversão, não tem que fazer nada, tem que manter ela assim.
A hora que você for pegar um negócio no chão pesado na sua casa, você vai lembrar de fazer? Não vai lembrar de fazer isso. Só que os seus extensores do tronco estão fracos. Você não trabalha isso no seu dia a dia. Você só trabalha ele em isometria. Na hora que você chega em casa para pegar uma sacola do mercado que está pesado, pum, ai, senti as costas. Mas por que você sentiu as costas? Ah, é porque eu dobrei a coluna. Não foi porque você dobrou a coluna. É porque você não treina essa musculatura para fazer isso aí no seu dia a dia. Que um bom treinador também vai avaliar e vai ajustar no seu treino. Resumindo, o melhor exercício para você, o melhor exercício é o exercício que foi desenvolvido para você. Em um determinado momento, sobre a avaliação do profissional que te acompanha. Ponto. 3. Vamos no bloco 3 agora, Brunão. Tá mandando. Eu fiquei preocupado com o tempo do podcast, porque é muito conhecimento. Eu falei, vai dar ruim. Né? Ruim no bom sentido. A gente vem agora falando sobre amplitude de movimento. É melhor amplitude total ou amplitude parcial? Depende. Sempre depende. Depende, né? Tudo depende. Para quem, em que momento e por Exatamente. E assim, e tem uma coisa que o pessoal tem feito, que é sempre trabalhar em grandes amplitudes. E aí é o que a gente entra. Pô, depende, cara. Depende muito. Inclusive, tem alguns estudos, por exemplo, na cadeira extensora, que foi comparado o que hipertrofiava mais o quadríceps. Fazer amplitude completa, fazer amplitude parcial do meio para cima e parcial do meio para baixo. E um grupo que realizou todas as variações em semanas diferentes. E o que eles acharam? Que houve mais hipertrofia na galera que trabalhou na amplitude do meio para baixo, aquela amplitude curtinha, só inicial, por conta do pré-estiramento do quadríceps que tem naquela região, o acúmulo de metabólitos. Então, a hipótese de justificar isso seria essa. Então, ou seja, já é um movimento curto, não é um movimento longo. Agora, para o glúteo, por exemplo, no agachamento, o melhor é você ter amplitude completa. Não pelo mesmo mecanismo, é um mecanismo diferente. Então, tudo tem um contexto, porque às vezes sai um estudo mostrando que, para os posteriores de coxa, você fazer isso, isso e isso, gera mais hipertrofia. O que a galera faz com a falta de informação? Pega isso aqui e fala assim, para tudo, é quadríceps, é glúteo, é peito, máxima, é sempre, ou então, o Bruno falou isso ali no podcast, que trabalhar em amplitude parcial curtinha ali é melhor. Assim. Então, pro bíceps vai ser só assim, o tríceps também é só aqui. Então, não é assim. Por isso que a gente fala desse critério científico na hora de passar a informação. Porque tem que saber analisar o dado. Você não pode pegar um estudo que foi feito, por exemplo, em idosos e extrapolar isso para adolescente, para adulto jovem. Né? A população do estudo, cara, tudo vai interferir. Né? Então, a gente precisa entender o contexto do estudo para a gente poder extrapolar isso para a população certa, para o exercício certo, que nesse caso, da amplitude de movimento. Depende. Sei lá, eu tenho uma lesão, tenho uma dor patelofemoral. Cara, não, mas eu tenho que agachar profundo. Jovem, não faça isso. Não faça isso, não chegue no ponto de dor. Tem gente, por exemplo, eu já tive situações de seguir a cartilha, né, da amplitude de movimento, só que eu nunca vou muito por protocolo, eu sempre analiso o contexto. Então, já tive clientes que faziam o meio agachamento e ali estava tudo certo, porque ela partia, voltava antes do ponto de dor, antes de passar por ele. Agora, eu tive clientes que já responderam melhor fazendo a amplitude toda. Sem travar no movimento, sem travar o meio do movimento, porque quando ele travava e voltava, ele sentia mais dor ainda. Ou seja, quando ele passava direto do ponto de dor e fazia o movimento sem pausar, ele não sentia nada. Então eu vou pausar esse cara? Não, faz curto. Você vai piorar. Não, cara, ele não tá com dor. Então a minha referência é a dor do sujeito. Eu passo pelo ponto de dor, dói, piora. Então, amplitude curta. Aqui tá bom? Tá ok. Então a gente vai lidar assim. Passei pelo ponto de dor. Não sentiu nada, tá normal? Então, cara, faz amplitude total. Fora a relação de carga e amplitude também, né? Você pode trabalhar propositalmente. Exatamente. Mas aí o profissional que faz a diferença. A gente volta sempre nessa, né? É importante ir até a falha muscular sempre ou não? Não é importante ir até a falha muscular sempre e talvez até nunca. Não.
talvez até nunca. As novas evidências, né? Aí que vem fortalecendo isso. Aí também entra um problema de interpretação. Por quê? Então não preciso ir mais até a falha. Aí eu te pergunto, quem é na academia que treina até a falha? Ninguém. Aí você fala pro cara que nunca chegou até a falha, você fala com ele assim, não, você não precisa ir até a falha. O cara não sabe nem o que é falha. O submáximo dele que era mínimo. 60% vira 40%. Exato. Então, assim, depende até como que a gente passa essa informação. Isso aí. Porque, não é necessário ir até a falha. Eu sei disso. Mas agora, quem vai até a falha? Quase ninguém vai até a falha. Aí eu falo isso pro leigo. Aí o leigo que fazia com 30 e conseguia colocar 40, ele coloca 20 no supino, no agachamento, enfim, tudo. Então, assim, o que ele já fazia que não era tão bom, fica pior. Então, às vezes... Quase vira um treino recreativo. Às vezes. E até dependendo da pessoa e do contexto e como você fala, você pode falar com a pessoa, vai até a falha. Porque ela não vai mesmo. Não vai. Isso aí. Cadência importa ou não? Depende também do objetivo. Né? Depende do objetivo. Se eu quero treinar potência, cara, eu vou fazer na velocidade mais rápida possível. Agora, eu tenho pouco, eu quero treinar em casa, tenho poucos quilos aqui. A cadência é uma variável importante para aumentar a sua percepção subjetiva do esforço. Isso aí. Né? Que dá para a gente treinar em casa com poucos aparatos. Se você souber controlar essa cadência, a sua percepção do esforço ela vai ser mais alta. Você vai fazer um treino, né, com mais repetições, obviamente, mas dependendo de como foi essa cadência, se for uma cadência de, sei lá, de 8 para 1, cara, 8 segundos de excêntrica para 1 de concêntrica, cara, isso... Mata. Isso mata. E com carga baixa. Então, depende muito do contexto também. Polêmica agora. Gosto. Mais carga significa mais resultado? Lógico que não. Lógico que não. Não mesmo. Né? Quantas vezes a gente já viu aí, na academia mesmo, o pessoal pode reparar em academia, aquela pessoa que enche o leg de carga, só que faz o quê? Uma semiflexão de joelho. Então, o que aquela pessoa tem ali? Se ela agachar a 90 graus, aquele peso cai todo na cara dela. Porque ela não tem força daquele ângulo para baixo. Ela só vai ter aquela forcinha ali pequena. Aí vem um princípio do treinamento que muita gente negligencia, que é a especificidade das adaptações. Exatamente. Né? Exatamente. E, infelizmente, a gente tem profissionais que fazem isso. Exatamente. E aí, se tem um personal que está fazendo isso, o leigo que está passando por ali fala o quê? É assim que faz. Pronto. E aí, infelizmente, isso vira um ciclo. Dá uma roubada, invalida o exercício? De forma alguma. De forma alguma. Aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Não. O roubo aqui vale, mas tem outras coisas que não. Exatamente. Exatamente. O roubo, às vezes, ele é necessário. Né? Para quem treina pesado, obviamente, é para todo mundo. Eu não vou botar minha avó lá para ficar fazendo compensação na coluna. Então tem contexto. Mas... Cara, para um cara bem treinado, uma mulher bem treinada, cara, se você não dá uma roubada, você treina fofo. O que você acha dessa frase? A internet romantizou o sofrimento do treino? No pain, no gain. Talvez. Tá pago. Talvez. Sem dor, sem ganho. E aí? Talvez tenha romantizado, sim. Né? Mas assim, eu não sei até que ponto isso é ruim. Por quê? Porque quando você fala lá sem dor, sem ganho, essa pessoa ela tem que entender que ela tem que dar uma sofrida ali para ela obter algum tipo de resultado. Como tudo na vida. Né? Então assim, é como a gente estava conversando. Quem é que treina até a falha? Ninguém treina até a falha. Só não sei os caras realmente que estão... e o cara que sempre treina até a falha, uma hora ele vai se machucar, uma hora ele vai se lesionar. Né? A gente tem exemplos dentro do fisiculturismo. Sim. O Coleman é um deles. Né? Um extremo campeão, mas hoje o cara não anda. Né? Muita carga. Se você for ver os vídeos que o cara fazia, é absurdo. Então, assim, sempre treinou muito pesado. Teve as consequências dele. Ganhou um monte de campeonato, mas hoje, será que ele trocaria andar normal por alguns títulos que ele teve? Acredito que sim. Mas essa romantização... Nesse sentido, cara, eu não sei, eu não sou contra. Porque se a gente também fica sempre, você não tem que chegar até a falha, você não precisa sentir queimação, você não precisa sentir dor treinando, cara, aí vai virar para de ser musculação, sei lá, e vira uma sala de massagem, porque não faz sentido.
Mas tem que tomar cuidado, porque sentir dor durante o treino não significa eficiência, hein, galera? Tem que prestar Exatamente. E também tem que entender o contexto da dor. Que dor é essa que você está sentindo? É uma queimação? Pô, geralmente, tá? Essa queimação, ela é por um acúmulo de metabólitos que tem ali e tudo mais. E daqui a pouco ela passa. Quando você toma um intervalo ali, essa queimação, ela passa. Agora, você sentiu uma dor, literalmente, em alguma articulação, alguma região do músculo, que essa dor ela é persistente, você parou no intervalo e aquele local ainda está doendo, aí não, aí é um outro perda tipo de função. Exato. Né? E aí é outro tipo de dor, que aí você já tem que sair dali, meter um gelo e procurar um físio. E o excesso de treino também, que é raro, que a gente está falando, as pessoas treinam submassa normalmente, mas vai entrar no que eu vou te perguntar agora sobre o excesso. Hoje você vê exagero de volume e intensidade para algumas pessoas? É isso que eu ia falar. Quando você falou, né, dessa questão do não treinar tão pesado, né? A pessoa acaba não treinando tão pesado, mas ela pode compensar isso no volume, né? E o volume, se a gente for pegar em termos de questão de risco de lesão, a principal variável para risco de lesão é volume, não é intensidade. A intensidade ela pode até ser, mas não está nem na cabeça. Né? Então, às vezes a pessoa ela treina fofo, mas ela treina fofo 3 horas. Ela treina fofo 2 horas. Ela faz spinning, ela malha e depois ela faz 1 hora de corrida. Ou então mais 40 minutos de escada. E aí, meu amigo, só Jesus para segurar esse joelho. Né? Então, assim... Não treina pesado pra caramba na musculação, principalmente na musculação que tinha que pegar pesado, não pega. Aí vai fazer lá 40 minutos de escada. A musculação que machucou. A culpada sempre é a musculação. A musculação é o vilão de tudo. Não senti aqui na escada, mas foi o leg que eu fiz há 40 minutos atrás que fez doer agora. Né? Porque as pessoas elas tendem a proteger o que elas gostam de fazer e demonizar o que não é convincente para elas. Fica ecológico para a mente. Né? Exatamente. Ó, essa aqui é braba, hein? Como que você acha que as redes sociais afetam a percepção corporal das pessoas hoje? Muito. É um nível de comparação a todo momento, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma coisa que eu falo muito com meus mentorados, não só em percepção de corpo, mas percepção da sua própria evolução como ser humano, como, né, na sua carreira como um todo. Porque... é inevitável. Todo mundo vai se comparar em algum ponto. Não tem jeito. Não tem jeito. Não se compara. Não tem jeito. Todo mundo se compara com algo, com alguém. Só que existem 2 formas de você se comparar. É você se comparar e falar assim, nossa, eu sou o cocô do cachorro perto desse cara. Então, pô, não vou conseguir. Esse cara tá anos-luz na minha frente. Só que ele tá comparando com uma pessoa que já treina 4, 5, 10 anos e ela tá começando agora. Então, isso para mim é uma comparação burra. Agora, uma comparação inteligente, entender o contexto. Cara, como que essa pessoa começou, há quanto tempo ela treina, o que ela fez lá no início, como é que foi aquilo e tal, e enxergar aquilo como um alvo a ser conquistado. E usar aquilo como inspiração e não como depreciação da sua figura, do que você quer atingir. E conversar com um profissional que sabe o caminho. Exatamente. E vai jogar real também. Às vezes eu não falo isso, porque pra mim tá subentendido isso, tá? Eu faço questão de frisar porque, sempre. Pra mim tá subentendido. Quando eu falo essas coisas é porque você tem que estar com um profissional, inclusive competente, pra poder passar essas coisas com você. Essa aqui também é pesada. Ó. Manda. Verdade ou mentira? Muita gente quer parecer forte antes de construir força. Verdade. E que a galera... se lesiona, né? É o cara que não tem condição de fazer 20 quilos no supino, coloca 40, faz o micro supino, que é só o movimento da escápula aqui, só para tirar a barra e botar, e acha que é forte. Né? Só que aí você fala com ele, encosta a barra no peito. Você bota 15 de cada lado, ele não bate. É isso aí. Qual a lesão mais comum que você, na sua prática, você observou vindo da musculação? Vindo da musculação... lesão do supra. Tendinopatia do supra. Geralmente, pelo menos assim, na minha prática, isso não é dado, na minha prática, como você me perguntou, tendinopatia do supra era muito comum. Às vezes por excesso de elevação do braço com rotação interna, em exercício de remada,
ou elevação lateral, porque aí depende do tipo do acrômio da pessoa, enfim, ou um supino que ela desceu com a barra muito, com o braço muito abduzido, muito aberto, no caso, enfim. Então, geralmente era o supra. Ou dor patelofemoral também, que era muito comum. É, muito comum também. Boa. O que mais machuca? Excesso de peso ou a má execução? O excesso de peso com a má execução. Porque às vezes os dois estão associados, né? Exato. Normalmente estão. Porque assim, você pode ter uma má execução. Se a carga for baixa, cara, você não vai se machucar. O seu corpo está preparado para isso, sabe? Por mais que, não sou treinado, mas está preparado. Cara, se a carga for leve, você está preparado. Você não é um boneco de cera, você não vai quebrar à toa. Sabe? Mas agora, só a carga também não é não te dá risco de lesão. Agora, se você executa errado com a carga alta, aí essa chance de lesionar ela aumenta. Aumenta. Alongamento ajuda ou é superestimado? Ajuda no? Sabia que você ia me perguntar. No caso, a gente está falando de lesão, para prevenir lesão. Não ajuda em nada. Na verdade, assim, eu vou falar que não ajuda porque a gente não tem evidências que suportam isso. Mas, se a gente for pensar em, por exemplo, estiramento, por que ele acontece? Porque o músculo não tem uma plasticidade ideal para poder fazer aquela excursão total para realizar e ele rompe. Então você teve um estiramento. Quanto mais flexível você for, a chance disso acontecer é reduzida, né? Porque ele vai ter uma maior extensão acontecendo. Então, devido a isso, você não vai ter um estiramento. Mas eu não posso associar que o alongamento ele previne lesão, porque não previne. Eu acho que o que pega é porque treinar flexibilidade é um treino. É um treino de flexibilidade. É totalmente diferente do alongamento que Exatamente. a gente faz ali. Né? Exatamente. O alongamentozinho que você faz ali não muda nada. Nada. Nem antes, nem depois. Se você não quiser fazer também tá tudo certo, não tem problema. Agora, flexibilidade é outra coisa. Você vai se dedicar ali no mínimo ali uns 30 minutinhos, parado na posição, sofrendo para ganhar essa amplitude. É melhor o cara separar uns 30 minutos por semana, que seja, para treinar a flexibilidade, do que o cara ficar com aquele alongamento meia boca. Com certeza, né? com certeza. Todo dia. Descanso virou algo subestimado? Talvez sim. Talvez sim. Eu tenho percebido isso, que as pessoas elas estão meio workaholic, assim, com treinamento, né, não tem que treinar, e é o que a gente falou lá no início. Exercício é remédio. É isso aí. Se muito, depende prejudica. Da dose. Depende da dose que você vai aplicar. Isso aí. Para quem, em que momento, com qual objetivo. Descanso é treino, né, cara? Então é ali, o sono, a qualidade do sono vai impactar o resto do dia. Não só no resto do seu dia, no seu desempenho, concentração e tudo, mas nos resultados estéticos que você vai ter, de emagrecimento, de hipertrofia. É nesse momento exatamente que o seu corpo está se recuperando, se restaurando e fazendo com que essa máquina ela fique cada vez mais potente. Eficiente, potente, né? Complexa. Exatamente. Tem gente piorando o corpo, tentando melhorar o corpo? Tem, nossa senhora, hein? Tem gente que você nem reconhece. Meu Deus. Hoje tem jeito pra tudo, né? Não tem panturrilha, põe, não tem bunda, põe, não tem barriga, tira, e aí não tem boca, põe. E aí quando você vê o CPF da pessoa pode mudar, porque já não é a mesma, mas você conhece. Ela não se reconhece. Exatamente. Né? E com treino isso acontece também, né? Assim, não só as partes, né, que ela mexe de forma estética, mas com o treinamento também, dependendo do que ela for fazer. Eu quero ficar magra. Pô, quer ficar magra? Beleza, então vai fazer um treinamento aeróbio. Aí essa pessoa, na loucura, começa a fazer treinamento aeróbio 3, 4 vezes por dia. Daqui a pouco ela tá seca num ponto de ter só osso. E aí você olha pra cara dela, tá com a cara sofrida. Aquela cara de quem trabalhou no sol o dia inteiro. Assim, às vezes ela cria essa necessidade, porque tá vendo a blogueira tal que faz isso, faz aquilo, mas a blogueira tal toma isso, que ela não conta no Instagram. Não fala nada. E aí ela não perde tanta a parte muscular, porque ela tem um outro aporte ali que ela não tá contando ali dentro. Tá roubando. Tá roubando. Muita gente rouba e vocês não sabem. Vocês não sabem. Me ajuda e te pergunto que não rouba. Ó,
Isso aqui é uma pergunta que pega. Existe exercício indispensável? Cara, eu acho que, assim, não sei se a palavra certa seria indispensável. Eu acho que a palavra seria primordial para a pessoa. Porque, por exemplo, o agachamento é indispensável? Depende. Qual o agachamento? Como que ela executa esse agachamento? Então eu não tenho que fazer agachamento livre. Cara, se você tem alguma coisa que te impede de fazer isso, vamos supor que o seu fêmur ele é tão grande, de uma desproporção absurda, que toda vez que você tenta fazer, seu centro de gravidade é deslocado e você tende a cair. Vai no guiado, cara. Não é o agachamento, não é o exercício em si, agachamento, que vai te proporcionar a hipertrofia tal, o resultado tal. É o contexto, é o conjunto da obra. É o leg press, é o agachamento. Quer ver uma coisa que o pessoal falava muito, que é muito do meio do fisiculturismo, que foi criado que o levantamento terra é um exercício para dorsais. Uhum. Só que assim, os caras falam que o cara fazer levantamento terra pesado aumenta a espessura dos músculos das costas. Da onde tiraram isso? Eu não sei da onde tiraram isso. Eu já tive debates dentro do digital ali com profissionais com doutorado de discutir isso, porque não existe evidência sobre isso. E a pessoa defender aquilo ali com unhas e dentes. Da onde tiraram isso? O padrão de movimento, você só está segurando a barra. Analisa o movimento. Se for assim, a rosca direta, eu estou fazendo o quê? Estou trabalhando nos dorsais também, porque essa carga está me puxando para frente, eu estou segurando aqui. Ou então exercício de tríceps é para abdômen. Não faz sentido, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque... Bala de prata não existe. Na verdade não existe, cara. Não existe bala de prata. Não tem isso. Bom, máquina ou peso livre? Depende. Mas eu vou contextualizar, senão nós vamos ficar só nessa de depende aqui, de uma pergunta para outra. Depende também, assim, do nível de treinamento, qual que é o objetivo, o nível de dificuldade que essa pessoa tem de fazer um exercício livre ou não. Eu, particularmente, eu gosto de começar pelos livres com quem está iniciando comigo. Uhum. Porque eu já quero trazer o movimento mais natural possível daquela pessoa desde o primeiro dia. Eu já peguei cliente do cara treinar 3 anos e nunca ter feito um agachamento livre na vida dele. E eu ter que iniciar com esse cara do zero. Do zero. E aí você pensa, homem, um cara que faz ali 40 quilos de cada lado no agachamento guiado, o cara nunca fez o exercício do agachamento livre. Olha a dificuldade que é você convencer esse cara de fazer um agachamento livre com 10 quilos de cada lado para ele pegar o movimento. Então, como eu já peguei pessoas assim, eu me recuso a começar com máquina. A não ser que tenha alguma coisa realmente muito específica da pessoa que ela não possa. Aí eu boto ela na máquina, aí tudo bem, é contexto. Mas uma pessoa saudável, que não tem nada, nenhuma particularidade, livre. Porque eu quero que ela evolua isso primeiro no padrão de movimento que hoje ela já apresenta, né? Fazer algum ajuste de padrão ali de movimento que eu entenda que é necessário. E aí depois a máquina também vem para complementar. Agora, o que é melhor ou pior? Né? Não tem melhor e pior, são estratégias. Estratégia para quem, em que momento, com qual objetivo, né? A gente está vendo aí a evolução da IA, a evolução da tecnologia. O que você acha que isso vai mudar na prescrição do treino? Me preocupa. Explica por quê. Me preocupa porque os profissionais estão cada vez menos interessados em se aprofundar em alguma temática. Muita gente faz pós-graduação, mas assim, eu faço pós, não sei o quê, faço... Cara, mas quem faz a pós mesmo são poucos. Sei. Tem gente que faz para ter o diploma. Não, eu sou especialista. Não é nada. Se aprofundar naquele tema ali, 2 minutos ela arrega. Não consegue discutir. Então, assim, poucas pessoas realmente estão a fim de se aprofundar hoje em alguma temática. E os poucos que se aprofundam têm sucesso. Principalmente quando eles abrem a mentalidade até para vir para o digital. Porque tem pouca gente de qualidade realmente fazendo conteúdo ali dentro. E aqueles que têm conseguem sobressair. Mas a questão da IA é tornar o profissional preguiçoso.
Hoje, o cara vai fazer um texto para mandar para alguém, o cara vai na IA, faz um texto assim assado para mandar para fulano de tal. O cara não tem nem o trabalho de pensar num texto para mandar para uma pessoa, porque ele pede pro chat fazer para ele. E ainda manda mensagem, nem disfarça, manda com aquele travessão, né, com aquele modelinho, né? Não é para isso, é sobre isso e tal. Bem padrãozinho chat GPT mesmo. Você vê até a forma como é escrita, né? Exatamente. O cara ele perde a identidade de escrita dele. Ó, agora pra gente fechar vai ser um bate-bola. Aí você vai sim, não, sim, não. Não precisa aprofundar ainda no porquê. Treino curto funciona? Sim. Volume pequeno ou grande volume? Depende. Qual você prefere? Depende do contexto. Cardio atrapalha a hipertrofia? Não. Treinar todo dia acelera o resultado? Depende. Pump significa crescimento? Não necessariamente. Alongamento antes do treino ajuda no treino? Não. Dor muscular é sinal de treino bom? Não. Qual exercício mais executado errado? Putz. Agora você me pegou. Cara, talvez o agachamento. Porque é muito executado, né? Então... Abdominal define barriga? Não. Treino feminino deveria ser diferente do masculino? Em termos de prioridade, sim, mas... Só. É. Show de bola. Brunão, queria te agradecer, cara. A gente conseguiu varrer bastante tema aqui para a gente conseguir fazer tudo na intensidade que a gente gostaria. A gente teria que ficar aqui 2, 3 horas, mas eu te convido já a retornar, né? Assim, convite aceito já. E vamos também retornar para falar um pouco sobre carreira do personal trainer, e aí a gente falar um pouco sobre o seu trabalho. Com certeza, vai ser um grande trazendo prazer. Esse grande mercado. Outra paixão aí que eu tenho é a biomecânica e falar sobre carreira, sobre negócios. Hoje, o personal que entende isso consegue realmente ter uma carreira de sucesso com qualidade, sem precisar ficar o dia inteiro dentro da academia. Para quando ele pode aproveitar, ele não quer porque ele está cansado. E muitas vezes ter mentores que passaram por isso. Exato. Vocês não precisam passar por isso, assim como a gente passou. Todo mundo que vem aqui, nossa caneca do Papo de Fibra. Obrigado. E aí, eu sei que você estuda muito, então também tem seus mentorados, vai fazer parte aí do seu dia a dia lá. Top. A Camorra é o nosso patrocinador na caneca. E a Camorra também hoje deu uma agredida aqui. Ela trouxe uma camisa aqui também. Sim. Queria agradecer ao Oscar lá, parceiraço. Obrigadão, cara. E outro parceiro top, gosta de comida japonesa? O Caio. Esse rapaz aí. A Sushi. Se você não só ganha agora um almoço, né? Com certeza, do jeito que você também estava na correria, às vezes não deu tempo de almoçar. Exatamente. E vem aqui também, né, para você e a sua esposa aí, R$150 para vocês pedirem essa caixinha que é mágica, que é da Sushi, e curtir também um momento de bem-estar. Muito obrigado. Show de bola. Show de bola? Muito obrigado. Galera, muito obrigado. Esse é mais um Papo de Fibra. A gente se vê, tem muito mais por aí.